Elô Tavares, TV Com Pelotas. Olha, é com uma imensa felicidade que hoje nós recebemos aqui essa pessoa inusitada, linda, maravilhosa, a nossa pedagoga Maria do Carmo Borges Farias. Ela vai conversar conosco e eu estou muito feliz. Prazer em recebê-la aqui, Maria do Carmo. Da mesma forma, eu que agradeço o convite de estar aqui essa tarde com você. Que legal! A nossa amada Maria do Carmo vai falar um pouco para nós sobre a afetividade na pedagogia, porque ela é pedagoga, linda. Por gentileza, meu amor, quantos anos na trajetória? Na verdade, o curso de pedagogia eu fiz o pós-graduação, que foi de 1 ano. A minha formação mesmo é letras, né? Língua portuguesa e espanhol. E aí, muitos anos, com certeza. Quantos anos eu fiquei? Muitos, 25 para mais, né? Maravilhosa. Mais ou menos isso dentro do ambiente escolar. Desde pequena despertou essa vontade, assim, de ser professora? Com certeza. Eu me lembro do tempo do ginásio, a gente já fazia, né, entre os alunos, né? O que tu gostaria de ser? Eu sempre falei professora, sempre falei. E custei a chegar, na verdade, a ser professora, porque eu tive todo um tempo, parei de estudar, né? Tive a minha família, tive 3 filhas. E depois que eu voltei aos estudos, eu tinha, né, eu acho que uns 38 por aí, que eu fiz o curso de magistério. Então eu custei um pouco, primeiro foi todo um trânsito na minha vida. Mas não perdeu o sonho, Não, de maneira nenhuma. E me chamava muita atenção, porque além de eu gostar muito de uma coisa que eu amo realmente, essa questão de ser professor, ser educadora, quando eu encontrava com as pessoas e elas perguntavam se eu numa loja fazer um crediário, elas não chegavam a me perguntar, minha professora, elas diziam, professora? Não, eu sou dona de casa. Que linda! E aí mais ainda, né, me motivou a buscar, com certeza, né, essa profissão tão abençoada que eu considero. Maravilhosa. E que coragem! Olha, ela tinha os filhos já pequenos quando começou? Sim, como eu disse, eu tenho 3 filhas e tinha uma pequenininha ainda, que é a minha mais moça, e aí a minha filha mais velha, que é a Dani, cuidava da pequena. Cuidava da pequena. Eu tenho 3, né? E elas, as duas, na verdade, a Dani e a Deise, cuidavam da Denise, uma menina menor. E eu fui da cidade de Arroio Grande fazer o curso de docentes leigos. Foi para Arroio Grande? Arroio Grande, porque até então não tinha saído ainda no município de Cerrito, né? Que é lá na Escola José Bernabé de Souza. Então não tinha saído esse curso e todo ano eu perguntava, né, para a direção da escola e não saía. Se eu não me engano, no ano que eu resolvi fazer esse curso lá em Arroio Grande, que saiu para docentes que já estavam na sala de aula e tudo mais, eu fui fazer, foi o momento que saiu, acho, se eu não me engano, lá no Instituto José Bernabé de Souza. Que legal, que lindo. É uma benção. Nós éramos da cidade de Cerrito, da cidade de Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão e Erval. Que lindo, os professores toda a região ali. Fizemos o curso ali no Aimone, né, em Arroio Grande. E foi um curso de férias, então... Nas nossas férias da escola, no momento que tinha aquele recesso com os alunos, nós íamos para Arroio Grande para estudar. Olha aí, olha o sacrifício. Olha só, pessoal, que legal, que lindo. Verdade. A gente fica muito feliz, né? Verdade. Por saber, porque a educação é a base de tudo. É a base de todas as outras profissões, não é verdade, minha querida? Com certeza, todas as profissões vem através do mestre, do educador, do professor, né? Não teria como nós chegarmos a ter uma profissão sem a presença do nosso mestre, nosso professor, o nosso educador, né? Para chegar a desenvolver as nossas habilidades, chegar a ser um professor ou qualquer outra profissão. Que lindo. Então, fala para nós, qual foi a sensação, assim, o primeiro dia que você... professora na sala de aula, como é que foi essa? Sempre é um momento, tudo que eu acredito, assim, que tudo que é pela primeira vez, né, que a gente está passando por aquele momento,
há um certo nervosismo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é muito interessante essa experiência, que é ao se deparar com os alunos, né? Até porque em comunidade pequena como a nossa, Sim. a gente conhece, né? Conhece os pais, conhece os alunos, conhece as crianças, tem esse conhecimento. Então, o primeiro momento, assim, até entrar na sala de aula, dá aquele certo nervosismo. A partir do momento em que entramos na sala de aula, que se deparamos, muitas vezes, naquele momento que eu comecei, eram salas cheias de alunos. Exatamente. Né? Eram 40, exato, né? eram muitos alunos. E a partir desse momento a gente já sente o calor humano dos nossos alunos. Que lindo. A reciprocidade. É verdade, esta grande reciprocidade, claro. Isso facilita muito, né? Facilita muito esse nosso convívio diário e passamos a nos conhecer e ter um deslanche ali muito feliz no decorrer desses anos todos, nessa convivência diária com nossos alunos, com nossos colegas professores, enfim, com todos, né, a comunidade escolar. E aí é um todo, né, a comunidade escolar em prol da escola. Em prol da escola, olha que lindo. É isso aí. Minha querida Maria do Carmo, por gentileza, você pode falar para nós um pouco sobre a afetividade no sentido da educação, afetividade na sala de aula, como é que funciona isso? O quanto é importante, como dizia o Freire, né? É verdade. Sem o amor não existe não educação. Tem educação, não é? Não tem como. É importante a gente ter em mente desse momento, assim, dessa afeição que nós temos que ter para os nossos alunos e eles por nós, né? Porque é uma troca em tudo, né? As relações é troca, né? Elas são trocas, né? Então, esse momento é muito assim, a gente passa a conhecer melhor o aluno, passa a ter um convívio maior, passa a observar cada um deles. Eu costumava dizer, vocês estão aí, né? Eu estou aqui na frente, vocês estão aí, vocês estão me vendo aqui, me conhecendo, e eu também. E a cada momento, assim, uma descoberta, porque, na verdade, o aluno já traz conhecimentos, né? E a gente tem, né, do viver dele, né? Da família e tudo mais. E a gente tem que observar e valorizar esse conhecimento que ele já tem. Então, é preciso que nós tenhamos, assim, uma boa observação, que nós tenhamos um respeito, um carinho, um diálogo, uma amizade, né? E aí, sim, se desenvolve essa questão da afetividade na sala de aula, que é importantíssimo para desenvolver o aluno, tanto em termos emocionais, social, econômico, tudo mais, né? Porque é um conjunto de valores que agregam, né, nesse momento. Com certeza. Caminhar nessa área tão bonita. Que coisa linda, né? Verdade, a educação. E você, a gente sente, percebe, a nossa convidada, ela tem algo que é muito especial. Além dela ter esse contato com os alunos, ela em sala de aula eu sei que ela é um pouco mãe, um pouco psicóloga, um pouco professora de espanhol e português. Não é verdade? Fala para mim se não é assim, minha querida. Quantas vezes você não teve que assumir naquele momento, por causa do aluno, da necessidade do aluno, você precisar de uma ajuda psicológica? Verdade. Fala para mim, teve algum caso assim que você recorda, que marcou assim a vida? Na tua trajetória? Especificamente não estou lembrando no momento, mas sim que a gente, né, todo professor, ele é muito dedicado, ele tem uma visão muito do todo do aluno, assim, e a gente observa muita coisa. E muitas vezes o aluno tem necessidade de conversar, de passar alguma coisa, e às vezes, muitas vezes a gente sabe que nem toda a família dá essa abertura para os, com certeza, né? Então, às vezes é na escola que ao se aproximar do professor, a ter essa liberdade do diálogo, do carinho, do respeito mútuo que se tem, é que desenvolve tudo isso e a gente passa a ter um convívio muito importante, muito satisfatório, diria, né? Que lindo! Olha só que bacana. Eu penso, eu sempre pensei assim, que quanto é importante
a postura do professor na sala de aula. O professor ele pode aconchegar, ele pode ajudar em todos os sentidos na sala de aula, mas a presença deste professor, que eu hoje aqui com muita felicidade enalteço Maria do Carmo, porque ela tem essa luz. Maria do Carmo tem essa presença. É verdade, tem essa presença, ela é luz. Quando ela entra numa sala de aula, é impressionante, não tem quem não se sensibilize, porque ela abraça, estou falando isso de alma, ela abraça os alunos, abraça problemas, ela acolhe. É por isso que eu fico tão encantada com a trajetória de você, porque eu sei a importância, quantos alunos devem ter passado, que tiveram a bênção de ter Maria do Carmo ali. Fala para mim, olha, quanto tempo, não é? Verdade, que é um convívio assim, muito extraordinário. E essa confiança por ambas as partes faz com que a gente consiga, né? Muitas vezes o aluno consiga desabafar com a gente e até mesmo a gente também com o próprio aluno, né? Então, acontece também. Acontece também, não é? Que coisa porque impressionante. É uma troca de experiências tão significativas, né? Que não é só por parte do aluno em relação ao professor. Sim. É de ambas as partes. Então, isso é muito, muito bom, muito satisfatório. Isso agrega muito na nossa profissão. É muito legal. A liderança com doçura. Não é verdade? Tem que ser. A liderança com doçura. Sim. Não é? Sim, dessa forma. Porque essa tranquilidade que ela está passando aqui para nós, nesta entrevista, ela é realmente assim. E é muito importante, eu acho que isso é um exemplo para muitos professores, Maria do Carmo. A gente fica muito gratificada com a tua presença aqui, porque você é um exemplo para muitos professores, com certeza. Exemplo de mãe, exemplo de professora, exemplo de amiga. Olha, sem palavras, eu digo sinceramente, ela é show. Ai, que lindo isso. Falando para nós assim, como foi tão importante para ti e agora você ainda manter esta leveza, esta história, coisa boa, né? Quando a pessoa tem uma história de amor à profissão, não é verdade? Muito amor. Eu acredito e digo sempre também que eu penso que quando se escolhe uma profissão, a gente tem que ter assim, o querer ser aquilo Sim. que a gente está escolhendo. Então, eu acredito na vocação. Temos que ter vocação. Vocação. Temos que ter vocação para que haja a satisfação, a alegria, o prazer de nós, tanto pessoalmente, né, como profissionalmente, nós nos realizarmos, né? Porque é importante isso, né? Eu sempre digo que muitas vezes a gente até, por um motivo ou outro, pode ter uma outra profissão, mas tu vai dar o máximo? Vai, porque tu és uma pessoa responsável. Mas só que não se consegue dar toda essa entrega quando isso se dá através da vocação. Nós precisamos ter vocação para aquilo ali, para aprender e fazer o melhor, mas o melhor mesmo, né? Com consciência, com afetividade, com muito amor, com muito respeito. Sim. O respeito é uma coisa que não tem, não se, como vou dizer, não se avança de maneira nenhuma em qualquer situação, se não nós tivermos o respeito pelo outro, um pelo outro. Isso é importantíssimo, né? Tá. Tem que haver o respeito, tem que haver o carinho, tem que haver o amor pelas pessoas, a consideração, a compreensão. Que muitas vezes a gente não compreende, né? E aí se acha que não, vamos
compreender o outro, tentar compreender. Sim. Não é fácil? Não. Claro que não é Claro fácil. que não. Claro que não é. Muitas vezes uma mãe, né, com 1, 2 filhos tem uma certa dificuldade no educar. O professor está com vários na sala de aula. Imagina. São vários. Cada um do seu jeito de ser. Cada momento, cada dia, a gente vai percebendo melhor essa turma e conhecendo a cada um e sabendo as necessidades de cada aluno. De cada aluno. Não é uma coisa fácil, mas quando se faz com amor, aquilo se torna tão prazeroso. E há uma certa facilidade, porque aquilo desenvolve de uma maneira tão leve, natural tão e natural, leve, né? que gratifica muito. Eu sou apaixonada pela educação. Eu sempre, assim, ó, eu sou educadora, fui educadora, agora estou aposentada há vários anos, mas é uma profissão assim que eu tenho um carinho enorme. Sim. E valorizo muito essa profissão e todas as profissões, que todas têm o seu valor, com toda certeza. Mas eu estou falando da minha profissão. Da minha profissão. E da minha filha mais velha, que também é professora. É muito, muito. Eu fico muito feliz, porque nós sabermos que temos filhas que são professoras. Ela tem filha professora, eu também. A minha é pedagoga. Então. E trabalha com crianças especiais também. Olha só. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Muito contente, porque eu também não posso dizer que não sou professora, porque eu também dou aula de idiomas. Com né? certeza. É. A minha profissão, sempre o dom foi jornalismo. Eu sempre soube que eu queria, era essa área. Mas sempre gostei de idiomas. Então, fui à luta e sou apaixonada. Então, é muito legal. Essa troca, né, de aluno e professor. Eu já fui aluna, depois já fui professora e ela também. Depois fui aluna novamente, em 2015, eu não satisfeita, fui lá fazer logística portuária. E aí uma turma enorme de jovens e eu lá, né, na sala, feliz da vida, interagindo e aprendendo com eles, com os jovens. Com certeza. Eu era a mais velha da turma, em 2015, né? E eu me senti tão gratificada. Então eu posso saber o que você sente. É uma troca constante de experiências. Os jovens nos trazem muita coisa nova, né? Inclusive nessa questão de tecnologia. Fantástico, eu aprendi muito com eles, né? Eu só encaminhava o que eu queria e eles se viravam, porque eles sabiam muito mais que eu dentro da tecnologia, né? E isso eu ficava muito feliz com o aprendizado que tinha. E em todos os momentos a gente aprende com as crianças pequeninas. A gente aprende, eu também fui professora de pré, né? De escola infantil. E formei meus alunos, né, uma turma, fiquei substituindo uma professora. E o que me chamou muita atenção, porque eu fiquei preocupada nesse momento. Sim. A professora queria voltar para o seu município, né, e eu ficaria no lugar dela. E eu pensei assim, meu Deus, né, essas crianças já estão acostumadas com a professora. E como que eu vou agora, né, cativar essas crianças? Meu Deus, que coisa linda. Por isso que eu aposto muito no amor, no afeto, porque é luz, assim, no chegar na sala de aula, tu já sente, ó, que vem. E vem com tudo, né? E fui muito feliz, eu formei só trabalhei 1 ano, né? Fui exatamente para substituir, porque saí da minha escola, porque tinha uma estagiária, e aí eu fui para essa escola infantil para suprir essa necessidade. E foi um momento muito feliz da minha vida, foi assim, radiante a experiência. Espetáculo. Porque a criança, basta tu ter carinho, atenção, olho no olho, a proximidade, né? É o afeto, é aquilo. Educação sem afeto não existe. Não existe. Relacionamento, sem nenhum relacionamento. Nenhum, eu penso. Sabe as palavras novamente. Porque qual é o relacionamento sem amor? Sem o respeito mútuo, sem o carinho, sem o amor, sem a amizade, né? Aquela coisa bonita, o olhar. Conseguir olho no olho, né? A proximidade. Isso tudo traz um bem-estar fantástico e faz com que
essa questão de processo de ensino-aprendizagem, ela flui de uma maneira que nós falamos há pouco, de forma muito natural. É simples, porque o aluno se sente cativado e o professor também, e isso dá um ânimo fora do comum, né? Dá um ânimo fora do comum e isso sacode, motiva. E nós, quando estamos motivados, todos nós sabemos, né, que somos capazes de fazer muito mais e muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Com certeza. Porque é uma profissão que trabalha tanto, não é? Verdade, verdade. O professor, ele leva trabalhos para casa, ele vive em função, fala para mim, minha amiga, não é isso aí. É constantemente, ele não tem, quando ele assume é alma mesmo. É bem isso. Porque não tem fim de semana, fim de semana vai corrigir provas, vai preparar aulas, então está sempre trabalhando. Sempre com pensamento na escola, é a nossa casa. É abençoado, né? Essa profissão. É um monte de coisa que a gente consegue conciliar, né? Tentar conciliar da melhor forma. Porque aquilo, né, como tu falou, a preparação de aula, nós temos que pensar em cada um dos nossos alunos daquela turma. Né? O que está precisando, o que não está, isso aqui eu preciso, né? Dar mais estímulo para que ele se motive a aprender mais, e se interessar mais. Aquela outra turma, uma outra característica, com toda certeza. A outra turma, outra característica, é cada um com as suas individualidades. Não tem como ser diferente, cada pessoa é uma pessoa. E tudo isso nós temos que saber aproveitar o conhecimento dele, as experiências que ele tem, né? E desta forma nós conseguimos valorizar, ele se sente também motivado a querer mais, né? E fluir no estudo. Olha, é um trabalho assim, é bem, como eu vou dizer, ele é intenso. Mas também de muito valor, de muita gratidão, tudo isso, porque a gente vê também eles ai, desculpe, faltou o termo, mas eles se reerguerem assim de uma forma tão fantástica, que vale a pena. Vale a pena. Sempre vale a pena. Eu tive essa experiência e ainda tenho. Eu fechei a minha escola, mas ainda vem alunos, consegue, me ajuda e tal. Então, essa experiência que você passa, eu tive porque era várias idades. Sim. Assim como eu tinha que interagir com alunos de bastante idade, que queriam viajar, porque eu tenho cursos lá que eu faço sempre para pessoas que querem viajar. Então, eram pessoas mais idosas que querem curtir, viajar e tal. Um curso assim rápido, tá? Os jovens, eu tenho essa facilidade de interagir muito com jovens também, humildemente dizendo, é impressionante isso. E as crianças, porque eu tive a oportunidade de dar aula para 3 idades. O idoso também e a criança e o adolescente. E é muito sensacional. E também ter tido essa bênção de ser aluna, depois já de anos lá fazendo trabalho de jornalismo, aí eu falei estudar e ser aluna lá com os coleguinhas tudo jovem. E eu lá, feliz da vida. Maravilhosa, né? Eu vou estar na turma. E o professor dizia assim, não, hoje ninguém faz trabalho com a Elô, porque vocês querem... não, vocês querem ficar no grupo dela, né? Todo mundo quer ficar no grupo dela. Eu digo, não, mas não é por isso, é porque a gente tem essa coisa gostosa, né? Eu lembro muito pequenininha também, eu fazia isso de ajudar as primeiras letras, sempre fiz isso com meus irmãos, com a minha mãe, para depois a gente ir para a escola, né? Então é muito sensacional, muito sensacional. Mas de todas as profissões, claro, tem aquela que a gente ama mais, né? Que é o dom da gente, né? Com certeza. A comunicação não tem como explicar, eu respiro comunicação, eu amo de paixão, né? Assim como você ama a profissão, que é tão linda, é muito linda, é muito bacana. E o que você poderia, assim, deixar, minha querida,
como mensagem assim para os outros professores, os que estão começando, aqueles que já estão quase aposentando, outros que já estão aposentados. O que você gostaria de deixar, assim, você poderia deixar para nós, assim? Olha, então, eu sempre digo e aposto e tenho certeza disso, que os professores, as professoras, os educadores, nossos facilitadores, né? Eles têm uma luz muito intensa, muito intensa. Eu digo que devem aproveitar essa luz assim para ajudar a encaminhar, a ajudar a amenizar muitas vezes jovens, crianças que passam às vezes pelas nossas mãos, né, pelo nosso convívio, crianças que precisam de uma atenção especial, crianças jovens que muitas vezes estão se perdendo. É preciso que essa luz brilhe para que os jovens também entendam que eles têm condições e possibilidades de avançar e também chegarem como nós chegamos, né? Não é fácil? Não é tão fácil assim. Temos altos e baixos no caminho, mas é uma coisa tão fantástica e tão gratificante a gente ver a transformação, porque a gente informa e transforma, e a gente... Olha, que coisa impressionante, forma e transforma. Transforma, né? A gente, nessa troca, porque eu sempre falo, a troca tem que ser dita, porque há uma troca. Sim. Entre o educando e o educador. É sagrada, essa troca existe e se aprende muito com nossos educandos. Então é importante que essa luz brilhe cada vez mais, que eu conheço os professores, tive muito convívio com eles, todos nós, assim, eu acredito muito na tal vocação, né, que eu falo, sim. Que a sensibilidade é muito aflorada nesses mestres, né? Então eles têm tudo isso, eles sentem, eles observam, eles sabem o que aquele aluno está precisando, já um olhar já nem tão mais como aluno, mas como uma pessoa que está ali na nossa frente, né? Buscando esse caminho, transitando nesse caminho da educação e do ensino-aprendizado, né? Então, que eles tenham cada vez mais força, mais energia, muita garra, muita fé. E que eu olhe sempre com muito carinho esses jovens e essas crianças. Porque tem tanta coisa aí fora, né, que infelizmente não são favoráveis à educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, muitas vezes é na escola que o professor consegue, né, muitas vezes conversar, se vê que o aluno não está bem, né, convidá-lo para ser, né, no momento assim oportuno, trazer cada vez mais ele para perto, puxar, com certeza. Exatamente. Dar colo, como se diz, né? Dar colo, é verdade. Conversar, perguntar o que está acontecendo, por que está acontecendo e ajudar. Eu conheço muitos professores que fazem isso, a sua grande maioria, se não for a maioria, né? Então, isso é a minha mensagem, né? Não é fácil? Não é. Até porque para nós chegarmos também, através do nosso estudo e tudo mais, a gente faz uma caminhada enorme e bastante trabalhosa, né? Mas vale a pena, vale. Sejam sempre os abençoados educadores, né? Abençoados facilitadores que estão aí na nossa caminhada diária, que nos trazem muita luz sempre, muito benefício, porque é através da nossa profissão que nós vamos ter o pão nosso de cada dia na nossa mesa. Verdade. Né? Então nós precisamos ter, e todos nós passamos pelo educador, pelo professor, pelo mestre. Verdade. Não tem nenhuma profissão que não passou por essa abençoada. Com certeza. Dom, né? Então, essa é a minha mensagem. Assim, que lindo, que legal. A gente fica muito feliz. Amiga, querida, posso dizer assim, porque você é uma pessoa muito, muito especial. E aconteceu alguma vez, porque hoje a gente
algo que preocupa, não sei se era na sua trajetória, teve algum momento que você teve que ser uma professora de um autista com algum problema, alguma criança, porque o autismo ele não é um problema, ele é se apenas a criança ela é um problema, ela é de um mundo diferente. Exatamente. Então seria assim, eu só pergunto se teve alguma vez que você teve que também se desdobrar para poder, com todo esse amor. Por isso é que eu sempre digo, o amor, ele impera demais, porque hoje nós temos muitas crianças aí, eu noto, com autismo. Com certeza. Não é? E aí é que vem, se não tem o amor, imagina, não tem como, não é? E esses precisam muito de um tratamento muito Especial, mais especial, não é? Quando tu disseste que a tua filha faz esse trabalho, que é professora e atende, né, as necessidades aí especiais. A Angelita atende e ama dessa profissão desde pequena. Que lindo, porque não é qualquer profissional, não é qualquer ser assim que consegue, né, ter esse contato e fazer o que realmente é necessário. E muitas vezes falta para o professor, agora hoje, nos dias de hoje, isso está muito bom, porque tem os cursos e tudo mais e já estão preparados para atender essas crianças. Né? Exatamente. Porque logo que começou, assim, há muitos anos atrás, não tinha essa preparação. E é preciso ter cada vez mais, porque o que tu disseste mesmo, cada vez se vê mais crianças nascendo. Eu não sei se hoje uso esse termo de necessidades especiais, que é o mesmo termo, mas cada vez se vê mais crianças trazendo essa questão na pauta aí. Então, é necessário que os professores que têm essa vocação, que linda a tua filha que faz isso, parabéns, assim, uma bênção, né? De atender essas crianças e se ver o quanto eles avançam, né? O quanto eles... É só uma questão de tempo, né? Mais lento. Sim, né? É só mais lento, porque não é... Autismo não é uma doença. Preparados para acompanhá-los de maneira assim que façam com que eles vão aos pouquinhos, vão chegando e o professor tem essa noção de passo a passo como lidar com eles, para que eles também vençam essas adversidades. Exatamente. Que são no decorrer, que eles têm condições, só que vai lentamente, não é, né? Sim, todo um preparo aí, porque precisa ter. Bem mais fácil, porque imagina, deveria ter esse mesmo problema em outras épocas. Tinha, com certeza. E que difícil para o professor se desdobrar, porque aquele aluno, ele precisa da atenção especial, não é? Exatamente. E ele tem 40 alunos ali para dar aula, pode-se, não é? Menos ou mais, mas tem salas que às vezes conseguem ter até uns 40 alunos, né? Então, precisa muito amor mesmo. Com certeza. Não tem dúvida. Certeza. E estar preparada, a escola está preparada, o professor está habilitado para aquilo ali, para saber lidar direitinho e sair a contento, né? Porque eles precisam desses profissionais. Com certeza. E eles são tão inteligentes, muito, não é? Muito. Surpreende a gente eles a todo são maravilhosos. São maravilhosos, né? Tive a oportunidade de conhecer, sim, trabalhar assim, não, mas conhecer, sim, claro que sim. Que legal. Oportunidade. São muito inteligentes mesmo. Eles são devagarinho, mas áreas que eles têm mais. Avanço mais. Se destaca mais. Né? Tudo faz parte. Exatamente. Mas é um assunto bem profundo, que precisaria, né? Exatamente. A pessoa, né? Mas eu só realmente toquei no assunto por causa do amor que você expressa para os alunos e provavelmente na sua trajetória talvez até tivesse passado algum aluno necessitando. E outra coisa, a carência também. Quantas vezes você não se deparou com alunos de extrema carência? E, meu Deus, e
como poder ajudar, não é? Delicado. Muito, extremamente delicado. Mas sempre se dá um jeito, de uma maneira ou de outra, de auxiliar. E muitas vezes não é só a carência afetiva, tem a carência também, às vezes, economicamente falando. Exatamente. Do alimento, o alimento. no dia a dia das crianças. O alimento. Né? Muitas vezes é na escola que eles fazem uma refeição para valer, né? Na escola. Então, vem para a escola. O professor tem que observar tudo isso. Tudo, né? Tudo isso. Às vezes o aluno chega com fome, né? Quantos lugares aí a gente vê histórias sendo contadas e o professor tem que estar alerta por que ele não consegue avançar, por que ele está apático, né? Muitas vezes está com fome, muitas vezes não tomou cafezinho da manhã, não almoçou para chegar lá uma hora e pouca, né? Então, mas cada vez mais as escolas também estão muito estão atentas. se preparando. Muito atentas. Com certeza. Que as crianças entram e já dão merenda, uma bênção, né? Isso aí. Então, a merenda sempre é muito boa. Muito boa. Eu digo que são pessoas também maravilhosas que atendem essas crianças. Mãos abençoadas, né? Que fazem e preparam essas alimentações. Faz o alimento, assim, muito para essas crianças. Muito amor muito também. Muito amor, dá gosto de se ver. E o alimento, eu penso, e eu acredito que você também, que o amor, ele flui nas mãos. É verdade. Não é? Vem da alma e vai nas mãos. Aí quando você prepara aquele almoço com amor, aquilo pesa. Faz a diferença. Faz a diferença. E muita, né? Minha querida Maria do Carmo, gratidão por esse momento tão especial, viu? Gratidão pela tua presença. A gente está muito feliz. Muito obrigada por ter vindo, por ter falado para nós tantas palavras abençoadas aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada, minha querida. Seja sempre feliz. Muito obrigada. Que aonde você passe, porque ela é muito humilde, eu sei que ela já foi homenageada inúmeras vezes. Ela é uma professora poderosa. Obrigada pelo Muito carinho. obrigada, minha querida, por abrilhantar aqui o nosso programa. Eu que agradeço a gentileza de estar aqui. Eu muito agradecida. Merecimento, minha linda, merecimento. Okay. Então, nós encerramos hoje mentalizando as rosas brancas com os maiores fluidos positivos de amor, saúde, felicidade. Gratidão.